Novamente, quero dar boas-vindas a vocês a mais uma série Compreendendo as Escrituras. Amém? E o tema da nossa ministração hoje é uma pergunta, na verdade. Pessoas viciadas no cigarro podem ser batizadas? Boa pergunta, não é mesmo? Bom, há pessoas que são viciadas no cigarro desde a sua adolescência, mas se converteram a Cristo. E essas pessoas, a partir de então, passam a lutar contra este vício, né? Passam a lutar contra isso. E muitas delas não obtêm sucesso. Essas pessoas podem ser batizadas nas águas? Há muita dúvida quanto a essa pergunta aqui, né? Há pastores, por exemplo, que não batizam, justamente pelo fato dessas pessoas não conseguirem abandonar o vício. E será que esses pastores estão certos em negar o batismo para essas pessoas? Quem tem o vício de fumar não pode ser batizado, segundo a Bíblia? Bem, queridos, eu vejo assim que muitos pastores, penso eu, que se precipitam, né, ao agir desse jeito, impedindo a pessoa de descer as águas, justamente por causa de vícios, né, por causa da pessoa não dar conta de abandonar o vício, né, deter esse vício. Mas interessante é que há pessoas nessa situação e que se converteram de verdade a Jesus, amém? Ainda tem uma dificuldade de largar o cigarro, né? E assim, não só o cigarro, mas diversos outros vícios. Então, eu penso, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que injustiças têm sido cometidas, sabe? Nessas situações. Então, vamos fazer aqui alguns esclarecimentos, né? Para termos uma compreensão melhor, amém? Deste assunto. Bom, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que quando alguém se volta para Deus, quando alguém se converte a Cristo, não quer dizer que do dia para a noite essa pessoa já se libertou de todos os vícios. Não quer dizer isso, né? A pessoa já se libertou de todos os erros do passado. Na prática, queridos, na experiência de vida, não é assim que acontece. Agora, o que acontece é que, após a conversão da pessoa, né, ela entra num processo de santificação, amém? A nossa conversão é um processo, tá? É paulatino, é algo gradativo, meus irmãos. Então, não é da noite ao dia que o Espírito de Deus já transforma, né, de uma vez a pessoa. Não é assim, sabe? É uma obra gradativa que vai acontecendo na vida da pessoa. É uma obra de libertação de todo tipo de vícios, né? E é claro que essa obra do Espírito Santo na vida da pessoa, ela está em conjunto também com a vontade da pessoa em se ver livre de tais vícios, né? Livres dos erros cometidos, ok? Então, muitas pessoas se convertem, de verdade se convertem, só que enfrentam essas dificuldades, né? Com vícios diversos, ok? Eu me lembro de uma irmã amada do Senhor, hoje ela está com o Senhor, né? Ela está com Cristo, já partiu. Mas ela se converteu e ela tinha o vício do cigarro. E quando eu ia visitá-la,
eu a via, né, da porta da casa dela, antes de chegar, eu a via, e eu vi que ela estava fumando. Aí, quando eu chegava, ela escondia o cigarro ali, né, às vezes até queimava, porque ela tinha vergonha de que eu visse. E eu via e fazia de que não tinha visto, sabe? E tratava aquela irmã com muito carinho, com muito amor, né? Sempre a tratei muito bem. E uma amada irmã, inteiramente convertida a Cristo, a gente vê pela própria vida dela, né? Que ela era uma pessoa quebrantada, convertida, apaixonada, amava a Deus de maneira muito forte, muito intensa. E nós descemos ela às águas de batismo, e ela ainda continuou por um tempo ainda lutando contra esse vício, né? Ela continuou ainda fumando, até que um dia ela conversou comigo e eu falei: minha irmã, Deus é quem faz a obra, fique tranquila, a obra que Ele iniciou na tua vida Ele vai completar, fique em paz, sabe? E por fim ela abandonou o vício, ela abandonou de maneira radical o vício, né? E foi algo tremendo que Deus fez na vida dela. Então precisou da minha compreensão também, né? Eu não ia ali acusá-la, sabe? De forma alguma, né? Ela tinha que ser tratada com amor, com carinho, e quem faz a obra na vida das pessoas é o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, querido, ele tinha esse entendimento. Vamos ver isso? Veja em Romanos capítulo 7, versículo 19, o que Paulo diz. Está escrito: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então veja que Paulo ele tinha o entendimento da luta da carne contra o espírito recriado do homem. Então é uma luta que todos nós travamos, não é verdade? Todos nós que estamos em Cristo, nós lutamos realmente contra essa natureza decaída que ainda se encontra em nós. E Paulo, então, ele exemplifica isso, né? Ele coloca de maneira muito clara aqui. Ele diz aqui que ele não fazia o bem que ele queria, mas o mal que ele queria, isso ele fazia, sabe? Então, é uma batalha, é uma luta que enfrentamos. Agora, contudo, queridos, quem teve um encontro real com Jesus, essa pessoa ela deve enxergar os seus vícios, né? Ela deve enxergar e não mais como algo normal. Mesmo que ela tenha ainda dificuldade de largar determinados vícios, ela não pode enxergar como algo normal, tá? Mas como algo que não agrada a Deus, certo? Que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus. E por isso ela deve lutar para abandonar todo tipo de vícios e pecados, ok? É assim que ela deve encarar, né? Essa batalha, e não pode desistir, tem que lutar, até obter vitória completa em relação a essa situação. A luta ela será constante, ok? Mas ela jamais deve se conformar com o vício, né? Embora esteja presa a ele, mas não se conforme, amém? Isso é o que se espera de uma pessoa nascida de novo, de uma pessoa que se converteu de fato. Então, amados, a luta será constante, ok? Mas a pessoa não pode nunca se conformar com o vício, com essa situação, embora essa pessoa esteja presa ainda a ele, né? Então, isso é o que se espera de uma pessoa que, de fato, nasceu de novo. Eu mesmo, queridos, quando me converti a Cristo, eu ainda era preso a alguns pecados. Eu falo para vocês que eu era uma pessoa convertida, uma pessoa
nascida de novo, amava profundamente a Deus, sabe? E lutei mesmo contra o pecado, lutei contra alguns hábitos, né, pecaminosos que eu tinha, até que eu obtive vitória, sabe? Mas essas coisas não impediram que eu descesse as águas de batismo, queridos. Até porque a palavra de Deus, ela nos coloca uma única condição para descermos as águas de batismo. É se cremos em Jesus como Salvador e como Senhor, amém? Da nossa vida. Então, amados, o que deve ser feito em relação a um candidato ao batismo nas águas, né? Que ainda tenha algum vício? Do meu ponto de vista, meus queridos, o pastor ou a liderança deve se reunir com essa pessoa, tá? O candidato a batismo, e a pessoa que ainda está presa a um determinado vício, né? Pode ser o cigarro, por exemplo, para conversar com essa pessoa, ok? Tem que haver uma reunião com essa pessoa. Se essa pessoa, eles têm que saber se essa pessoa está ciente, né, de que o cigarro, no caso, é o que nós estamos tratando aqui, né, nesse estudo, se ela está ciente que o cigarro é prejudicial à saúde e também à sua vida cristã, né, se ela está ciente disso. E também em relação ao seu bom testemunho, né? Então, se a pessoa afirmar que sim, que ela está consciente e que ela está lutando, né, contra esse vício, eu acredito, então, que ela pode sim descer às águas de batismo, ok? Eu acredito que sim. Não vai ser esse vício que vai impedi-la de ser batizada, ok? Eu falo assim, queridos, porque existem muitas pessoas que já foram batizadas nas águas e que ainda lutam contra vícios, contra pecados, não é mesmo? Você mesmo já pode ter descido às águas de batismo e você ainda luta contra muita coisa que você sabe que não condiz com a palavra, né? E que ainda está em sua vida. Quantos filhos de Deus, amados, já foram batizados? Lutam contra a mentira, lutam contra a mentira, a avareza, a pornografia, tem muita gente que ainda continua lutando, né? E outros pecados e vícios. E de vez em quando essas pessoas até caem nesses vícios aí, nesses pecados, mas já foram batizadas. Portanto, queridos, o simples fato da pessoa estar lutando contra o vício não deve ser impedimento para o batismo nas águas. Não deve. Se fosse impedimento, então, todos nós deveríamos ter coerência, né, de analisar todos os vícios possíveis de alguém antes de se batizar, né? E os nossos próprios também, vícios, fraquezas, pecados. O que a Bíblia não ensina que deve ser assim, né? E também seria impossível, então, alguém descer as águas de batismo, meus queridos. Ok? Está ficando claro aqui para cada um de vocês? Agora, queridos, em contrapartida, se o candidato ao batismo for uma pessoa viciada, né? Ele está viciado no cigarro, que é o nosso assunto aqui, ou em algum outro vício, e ele encara o vício como uma situação normal, ok? Que não atrapalha, segundo ele, né, em nada a sua vida, o seu testemunho cristão, por exemplo, e ele pensa que deve continuar fumando, né, sem qualquer desejo ou esforço de parar com esse vício. Aí sim, queridos, aí eu penso que essa pessoa, ela não deve descer as águas de batismo. Ela não deve descer as águas de batismo nesse momento, né? O que deve ser feito com uma pessoa assim, que acha que é normal o pecado dela, né? O vício dela,
essa pessoa deve ser orientada, deve ser ensinada, amém? Sobre a necessidade de parar de fumar, ok? Ela deve ser orientada de que deve lutar contra esses vícios que são prejudiciais, né, em relação à sua própria saúde, ao seu testemunho cristão, a sua vida cristã. Ela deve ser esclarecida em relação a isso. Ela precisa compreender que, biblicamente, os vícios não podem ser considerados como algo normal na sua vida de crente. Amém? Não podem. Nós temos até uma lista, né? Em Gálatas, eu gostaria de que você abrisse lá em Gálatas, uma lista que fala sobre as obras da carne. Vamos lá para Gálatas, então. Gálatas capítulo 5. Isso, Gálatas capítulo 5. Nós vamos ler aqui versículos 19, 20 e 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Aí envolve outros vícios também, né? Como o tabagismo, o alcoolismo, né? Drogas, coisas semelhantes a estas. Envolve várias outras coisas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ok, queridos? Então veja que a pessoa que pratica isso e encara isso como algo normal para a sua vida, ela não está de acordo com a vontade de Deus. Mas se a pessoa está lutando para vencer, porque ela tem consciência de que deve se purificar a Deus, né? De que deve se santificar a Ele, sabe? Essa pessoa, no caso, ela se encaixa aqui nesse texto, né? Ela não se encaixa de forma alguma, porque ela está lutando e ela vai vencer. Pode ter certeza disso, que vai vencer. Então digo para as pessoas, os líderes, pastores, que são radicais, sabe, quanto a esse assunto, né? Que ninguém é batizado em perfeição total. Vocês concordam comigo? Ninguém é batizado em perfeição total. Ou seja, sem nenhum pecado, né? Será que existe uma ordem na Bíblia, queridos, que só os perfeitos é que devem ser batizados? Não existe, né? Não. A condição, queridos, essencial para o batismo nas águas é a fé em Cristo Jesus. Amém? É a fé em Jesus. E também a disposição, né? A disposição da pessoa de andar nos caminhos do Senhor. Então, amados, a condição essencial para o batismo em primeira instância, é a fé em Cristo Jesus, tá? E é também a sua disposição de andar nos caminhos do Senhor, né? De buscar a santidade de vida a partir de uma vida, de uma luta diária contra o pecado, amém? Que é constante, né? Não é uma luta apenas de um dia, ok? Vamos ler mais uma referência aqui, já encerrando esse estudo, em Atos capítulo 8, vamos lá para Atos, capítulo 8, vejam só, versículos 36, Atos capítulo 8, versículo 36 ao 37. Versículos 36 ao 37. A palavra de Deus diz: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito.
é permitido, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus. Versículo 38. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Então vejam que Filipe colocou uma única condição para o eunuco, queridos. Ele não indagou, né, em relação ao eunuco, se ele era perfeito, se ele tinha obtido a perfeição, sabe? Nada disso, né? Mas ele falou, é lícito se você crê de todo o seu coração. E o eunuco então disse que ele cria que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E logo em seguida, então, o eunuco foi batizado nas águas. Amém? Então essa é a condição essencial para o batismo, ok? E é claro que se a pessoa estiver ainda presa a algum vício, ela deve lutar contra este vício, ela deve orar, ela deve jejuar, ela deve procurar a ajuda dos irmãos, sabe? Para se livrar desse vício, e certamente Deus dará vitória a essa pessoa, pode ter certeza, né? Então, havendo essa disposição na pessoa em relação à sua situação, né, de não se conformar com isso, ela pode sim, se ela crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ela pode então descer as águas. Amém? E Deus, Ele é poderoso para operar milagres, né? Milagres. Agora, o vício do cigarro é um vício químico, concordam comigo? É um vício químico e normalmente ele deve ser tratado naturalmente, né? Claro, contando com o esforço da pessoa de buscar tratamentos, amém? De se esforçar, né? De ter opinião, como o povo diz, né? A pessoa tem que ter opinião, traduzindo, esse ter opinião é ter fé, é acreditar, amém? Que ela pode se ver livre deste vício, que Deus é poderoso na sua vida, de maneira que ela abandone, né, o vício do cigarro e outros vícios também. E viva em santificação e honra ao nome do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe, espero que todos nós tenhamos aprendido um pouco mais, né, em relação a este assunto sobre vício. Amém. Deus abençoe.